Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 11 até o 32. É um convite que o Senhor está fazendo a você nesta noite. A parábola do filho pródigo, ela é a terceira parábola de uma trilogia que o Senhor começa a contar. E é uma trilogia de redenção. Jesus conta a parábola após ele ser acusado por líderes fariseus de receber e de compartilhar suas refeições juntamente com pecadores. Então Jesus, ele começa então a falar. E assim está escrito, e eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. E diz assim o verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, e juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali ele desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Sabe, queridos, quando a gente sai da presença do Pai, quando a gente parte da presença dEle, quando a gente se afasta dEle, o único recurso, o recurso mais pobre é o econômico. E muitas vezes nós achamos que isso é a riqueza que está preparada para nós, e não é. E essa parábola é muito bonita, por quê? Porque o Senhor está tratando aqui comigo e com você. Na verdade, essa parábola, ela é uma parábola muito rica, mas o Senhor está tratando com filhos tolos. E muitas vezes nós achamos que não somos tolos, pastora. Nós achamos que nós somos até espertinhos. Mas o Senhor hoje, Ele quer tratar com a nossa tolice. E é uma tolice, queridos, muito grande. Dar valor, acreditar valor, aquilo que o Senhor não dá valor. É uma tolice muito grande tomar posse, exigir aquilo que nós ainda não temos condições de administrar. Mas foi isso que esse filho tolamente fez. E havendo ele gastado tudo, diga tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Nós temos visto o nosso país sendo assolado pelas forças da natureza. Quando a escassez chega, é que a gente começa a perceber o local onde nós estamos. Muitas vezes a escassez nas nossas vidas, ela vem como um professor. Ela vem para nos ensinar. A escassez moral, a escassez espiritual, a escassez econômica, a escassez emocional, ela vem para nos ensinar quem nós somos e aonde nós estamos. E a escassez chegou. O recurso findou.
e ele começou a padecer necessidades. 15, diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Para um judeu, apacentar porcos é trabalhar com aquilo que é impuro. Mas quando a escassez chega na nossa vida, mas quando os recursos se vão, mas quando a tolice chega nas nossas vidas, nós vamos estar em lugares de impureza. Diga: a tolice pode me levar a lugares impuros. E ele foi trabalhar com aquilo que para ele era impuro. Mas a escassez moral o levou mais longe ainda. E continua dizendo, 16, e desejava encher o seu estômago com as alfarrobas, aqui diz bolotas, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele estava em um lugar impuro, ofertando o seu serviço. Era tão escasso que ele desejava se alimentar do que aquilo que era impuro comia. Mas é isso que acontece quando nós estamos longe da casa do Pai. Nós queremos nos alimentar daqueles que se alimentam, daqueles que são impuros. Aquilo não ia trazer nutrição nenhuma. Mas a escassez, ela nos cega. Ela nos deprime. Ela nos oprime. Ela nos rebaixa. O pecado impõe essa condição a nós. Verso 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus trabalhadores. É interessante que quando o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado, ele vai para um local escasso, vazio, aonde ele só poderia se utilizar da presença de Deus e de sua identidade. E lá naquele local vazio e escasso de riquezas naturais e econômicas, as riquezas que estavam disponíveis a ele eram todas as riquezas espirituais. E Satanás sabia disso. Então ele diz o quê? Se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus, eu vou te provar na tua identidade.
Mas aquele jovem tolo, a primeira coisa que ele perdeu foi a identidade. E ele diz o quê? Eu vou voltar, mas não sou mais digno de ser tratado como filho. Verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Arrependimento. Eu me arrependi da minha tolice. Se o Senhor me aceitar, me aceite. Eu sou indigno, mas eu estou aqui. Verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa, diga rápido. O Senhor tem pressa em nos abençoar. Quando você se arrepende, Deus está olhando para você e Ele se compadece de nós. E aí Ele diz: trazei depressa a melhor roupa e vestilho e ponde-lhe um anel na sua mão e sandálias nos seus pés. Traga-o depressa. Vamos tirar essas vestes de morte e vamos restaurar a sua identidade. E aí ele diz, verso 23: e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele não diz ele estava longe. Ele não diz ele estava afastado. Ele não diz, olha, há algum tempo ele não tinha relacionamento comigo. Não. Ele diz ele estava morto. Porque longe da casa do Pai, nós estamos mortos. Só há vida em Cristo. Só há vida em Deus. E aí ele diz: esse meu filho que estava morto, ele tinha o quê? Ele tinha se perdido. Olha só, a perdição leva à morte. Ele estava morto porque ele havia se perdido, mas agora ele foi achado. E começaram então a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa e ouviu, diga, ele ouviu o som da vida, o som da festa, o som da graça. Ele ouviu um som, uma música de celebração. Ele ouviu a alegria do Pai. E aí, ele ouviu a música, as danças. 26, e chamando um dos seus servos. Olha só, ele ouviu, chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que era aquilo. E o servo lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele
se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, conversava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nenhuma transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, ele não disse o meu irmão, ele disse este teu filho. Não é isso às vezes que a gente fala? Quem tem irmão aqui? Olha, este teu filho, essa tua filha. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matastes um bezerro cevado. E o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, regozijarmos, porque aí sim, o pai nunca nega a identidade. O pai diz: esse teu irmão que estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Essa história, essa passagem bíblica, quando Jesus ensinava com parábolas, Jesus estava transmitindo um princípio. E o princípio que Jesus estava revelando naquele dia era o princípio do amor. Jesus conta a parábola após ser acusado por estar com pecadores. A parábola, ela fala de um pai amoroso, de um jovem ousado, insolente e tolo, que depois de perder tudo que o seu pai havia conquistado, diga, depois que ele perdeu a herança, ele se lembrou que ele tinha um pai. E ele vira então um trabalhador por contrato, que é exatamente o que o inimigo das nossas almas faz. Ele nos leva a servi-lo por contrato. Diga, todo trabalho por contrato exige de mim um esforço e eu terei um salário. O salário do pecado é a morte. Este era o contrato dele. E o filho mais velho, quando é convidado pelo pai para participar da celebração que o pai havia preparado, ele questiona o pai. Na verdade, se nós formos perceber, essa é uma história que Jesus conta para transmitir um princípio de redenção, que foi o que ele fez, o que Deus fez para nos salvar. Nós fomos redimidos em Cristo. E nessa história de redenção, nós vamos ver direito, mérito e recompensa. O filho mais jovem, porque são dois filhos tolos sendo tratados por um pai amoroso. O filho mais jovem diz: tu não és justo, meu pai. Porque não é assim que a gente faz com a nossa tolice? Se o Senhor for justo, o Senhor vai me dar a minha parte da herança, para que eu viva a minha vida com o recurso necessário, do jeito que eu quiser. E ele sai da presença do pai. E o filho mais velho?
O filho mais velho também é tolo. Ele é legalista. Porque o filho mais novo questionou com o pai e disse que o pai era injusto, ele tinha direito. E a justiça se cumpriria em que ele recebesse antecipadamente a parte da herança. Então ele mata o pai legalmente, emocionalmente. Mas o filho mais velho é injusto quando ele diz que o pai é injusto por celebrar a volta de um filho insolente, de um filho gastador, de um filho perdulário, de um filho esbanjador. Ele está dizendo: o Senhor é injusto. O Senhor está utilizando o recurso, a economia da nossa casa para celebrar a volta desse teu filho. O Senhor nunca fez isso comigo. Mas às vezes a gente faz o quê? Senhor, o Senhor não me ama. O Senhor está em silêncio. O Senhor não me responde. A pessoa chegou na igreja, não faz nem 3 meses, está tão abençoada. E eu estou aqui há tanto tempo, Senhor. E o Senhor não me cura. E o Senhor não transformou. E o Senhor não abriu a porta. E o Senhor não realizou. E o Senhor não fez. Aquele já recebeu tanto e eu não recebi nada. Não existia relacionamento. E essa parábola o Senhor trabalha conosco algo que é muito importante. Porque naquele momento Cristo não queria apresentar a divindade. Cristo conta a parábola, Jesus conta a parábola para transmitir a paternidade. Era isso que Jesus queria trabalhar. Ele veio para apresentar a relação e não o desempenho. E naquele momento faltou relacionamento com o filho mais novo. E o filho mais velho não tinha relacionamento com o pai. E ainda questionava o pai pelo seu desempenho, pelo seu mérito em ter ficado. Pelo desempenho e o fracasso do seu irmão em ter ido. E Deus, Ele é uma referência de fidelidade. Diga fidelidade. E a fidelidade, queridos, deixa eu lhe falar o que é fidelidade. A fidelidade, nós sempre cantamos: Tu és fiel, Senhor. A fidelidade do Senhor, ela é imutável. Diga, ela não depende de mim. Ela depende dele. E era isso que o Senhor Jesus estava falando. A olho nu, se o pedreiro tiver construído aqui essa parede e ela não estiver correta, nós não temos como denunciá-lo e dizer que essa parede está torta. Mas a partir dela toda a construção será feita torta. Mas se nós pegarmos o prumo, que é um objeto de medição, e colocarmos aqui, o prumo vai denunciar a parede. E a palavra de Deus diga
palavra de Deus é um prumo. Ela denuncia as imperfeições do meu coração. A palavra de Deus é o prumo, ela é fiel. E Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele é fiel ao que Ele disse. E Ele não muda. Ele é fiel ao que Ele falou. E o que Ele falou vai se cumprir. Assim está em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará para aquilo que eu a designei. Por isso a palavra que o Senhor tem hoje para as nossas vidas como filho é um convite. É um convite. Deus, a palavra do Senhor é uma referência de fidelidade. E essa parábola, ela fala sobre conversão, ela fala sobre amor, ela fala sobre arrependimento, ela fala sobre a benevolência do Pai, ela fala sobre a reconciliação que o Pai faz entre os irmãos. Ela apresenta um plano de misericórdia, ela revela a identidade. Diga, isso é graça. Isso é graça. É quando a gente foi resgatado para ser filho sem merecer, somente pelo amor do Pai. Não é por nós, é por Ele. É Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, é Ele, foi o amor dEle. E a palavra diz, porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão assombrosa, tão diferente. Diga, Ele entregou o que Ele tinha de mais valoroso, o seu Filho. Então hoje, o amor do Pai, Ele nos iguala. O amor do Pai igualou os filhos. O amor do Pai, Ele não é por mérito. Ele nos ama de tal maneira. E nesse momento, Ele devolve a identidade do filho tolo. E Ele não condena o filho mais velho, mas Ele faz um convite para a celebração. Não é uma condenação, é um convite. E agora, nesse momento, eu acho que você deve estar perguntando, mas eu já estou na casa. Mas hoje, diga, hoje, eu estou na casa. Mas o Pai está me convidando. Diga, o Pai está me convidando. Eu estou na casa. O Pai está me convidando para a mesa. Nem todos que estão na casa foram convidados para a mesa. Mas a mesa está preparada para os seus filhos. A mesa está preparada para os filhos. E tudo, o banquete está preparado para que nós possamos participar. Por isso hoje o Senhor te faz um convite para a mesa. Hoje o convite é para a celebração da vida.
Senhor está, por intermédio dessa palavra, te dizendo: filho, eu não me esqueci de você. Eu não sei para onde a sua tolice te levou. Eu não sei o quanto você se afastou. Mas se você estiver morto, existe vida. E se você estiver perdido, afastado, sem relacionamento, para casa, dentro da casa, eu te convido hoje para a mesa. Porque é na mesa, diga, é na mesa que nós conhecemos o nosso irmão mais velho. Jesus estava caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. E eles estavam contando para Jesus o que havia acontecido. E eles não tinham reconhecido. Mas quando chega o momento da mesa, diga, no partir do pão, eles o reconheceram. E é no partir do pão, é na mesa, é na celebração, é que você reconhece o seu irmão mais velho e que você entende o propósito do Pai. Então hoje o Senhor está te chamando para a mesa. Hoje o Senhor está te dizendo: venha para a mesa. Queridos, eu quero dizer a você, eu já estou aqui. E você? Eu já estou aqui. Então hoje, eu quero convidar você. Hoje é um convite. É um convite para os filhos. Jesus estava falando e contando o plano da redenção. Essa parábola, diga, essa parábola estava contando do amor do Pai para com seus filhos. Ele estava contando para os seus filhos, aqueles que nem sabiam que ainda eram filhos. Eles ainda nem tinham recebido a identidade espiritual. E Jesus já estava dizendo. E ele usa a família para demonstrar a paternidade. Ele usa a família para demonstrar o amor de Deus para conosco. Eu e o Décio trabalhamos com casais. E eu quero dizer para você que você vai participar, não é, pastor, de um evento aqui para casais. Não perca. Quem é casado aqui? O maior plano de unidade que Deus criou para o ser humano, diga, é o casamento. E é no casamento que você tem a oportunidade de fazer a maior imersão de desenvolvimento pessoal. É o casamento. É o melhor lugar para o desenvolvimento, aperfeiçoamento pessoal. É no casamento. É no casamento que uma solteira vira esposa, auxiliadora, idônea, capaz. É no casamento que o homem, ele deixa de ser jardineiro e passa a ser administrador, líder da sua família. É no casamento que nasce um pai. É no casamento que nasce uma mãe. É no casamento que nasce um provedor. É no casamento que nasce uma auxiliadora. É no casamento. É o casamento que transforma isso. Por isso que a gente costuma dizer que casamento não é a escola do amor. A escola do amor é a igreja.
Porque a igreja nos ensina a amar. O casamento é a escola do caráter. É no casamento que você solidifica e constrói o seu caráter. Porque vocês estão me vendo aqui, mas sabe qual é a testemunha? A pessoa que vai dizer para vocês se eu sou boa, se presto ou não presto, está ali sentada, é o pastor Décio Pisano. Estamos casados há 30 anos. Ele é que pode testificar de mim, porque ele me conhece. É o casamento que faz isso. É o casamento que nos ensina a amar sacrificialmente. É o casamento. E Jesus, sabendo que a família é um projeto de Deus, que a família é um propósito eterno de Deus, e está sendo tão atacada, ele então conta a parábola do filho pródigo, do filho tolo, do filho que não entendeu as riquezas e nem o amor do pai. Mas diga, esse filho voltou, se arrependeu, deixou, teve sua identidade restaurada. E o Senhor o trouxe à mesa. Então hoje eu quero convidar você aqui à frente. Eu quero convidar você à frente aqui. Se você entendeu essa palavra, se você é filho, vem aqui à frente. Porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero dizer, vem irmão. Eu quero abraçar o meu irmão, a minha irmã. Vem aqui à frente. Não espere a escassez chegar. Não espere ter fome para vir. Não espere ter fome para reconhecer onde você estava. Venha, não fique parado. Sabe, às vezes nós estamos na igreja e alguém faz um convite, viu, pastor? E a gente fala, não, eu não vou. Por que eu não vou? Porque eu já estou em casa. Mas o filho mais velho estava onde? Em casa. Mas ele foi convidado, pai, para participar da mesa. Daqui a pouco vai ter uma mesa aqui. Você vai participar da maior e melhor celebração da vida de um cristão, que é reafirmar sua aliança com Cristo.